Boa tarde, irmãos e irmãs. Graça e paz. Obrigado pela resposta, Bira. Gostei de ver, até me animou aqui. Bom demais estar aqui com os irmãos, ainda mais essa terça-feira. Hoje nós jejuamos e oramos por uma jornada feliz. Para mim sempre é um privilégio poder estar aqui com os irmãos, compartilhando um pouquinho da palavra e um pouco daquilo que Deus tem colocado no meu coração. Se tem algo que Deus tem falado comigo nos últimos tempos, é que normalmente a gente fica dando desculpas em relação aos momentos difíceis que nós estamos enfrentando, e muitas vezes nós também procuramos culpados em relação a esses momentos difíceis. Mas se a gente parar para analisar, se a gente parar para pensar, se a gente começar a analisar as nossas vidas, a gente vai perceber que muito provavelmente a maioria desses momentos difíceis são por conta de atitudes que nós mesmos tomamos. Ou seja, nós mesmos somos culpados. E muitas vezes nós somos os culpados por esses momentos difíceis. E se tem algo que Deus falou bastante comigo, foi através de um testemunho de um ex-jogador de basquete. Agora ele já é falecido. E ele falou bastante sobre isso. Ele falou como por muito tempo na vida dele, ele não conseguia entender, ele não conseguia perceber que muitas vezes quando ele passava por momentos complicados, a culpa era dele e não das outras pessoas. Ele disse que ele virou um jogador ainda muito cedo. Ele tinha apenas 17 anos. Ele já era muito bom, mas o time que ele estava era muito grande, tinha muita pressão, mas não tinha outros bons jogadores. Consequentemente, eles perdiam muito. Era uma derrota atrás da outra e eles não conseguiam o tão esperado título. Até que em determinado momento a diretoria decidiu contratar uma outra superestrela. Ele era um jogador muito bom, mas que ainda não tinha conquistado nenhum título também. E os dois começaram a trabalhar juntos. E por 3 anos seguidos, eles foram campeões nacionais lá no país onde ele jogava. Acontece que os dois começaram a ficar muito grandes. Eles começaram a ficar muito famosos. Todo mundo queria o autógrafo dos dois. E aí sabe o que começou a acontecer? Os dois começaram a competir sobre quem era o mais importante. E no final das contas, esse menino, que na época devia ter 20 ou 22 anos, ele chegou na diretoria e disse o seguinte, eu quero ser a grande estrela desse time. E esse aí tá roubando os meus holofotes. Por isso vocês não mandarem esse fulano embora, eu não vou ficar mais aqui. Resumindo, como ele era um jogador muito bom, a diretoria decidiu vender aquele outro jogador. Mas sabe o que aconteceu? Devido àquela atitude, aquele homem ficou vários e vários anos sem ganhar nenhum título. Ao todo, foram 10 anos. E sabe a superestrela que foi demitida para que ele permanecesse? O que aconteceu com ela? No outro ano, ele foi campeão sem precisar daquele jovem jogador. E ele disse que a vida depois daquela decisão que ele tomou foi ficando cada vez mais difícil, porque os jornalistas, as pessoas que trabalhavam na mídia, começavam a criticar ele. Falou, ele queria que o outro saísse. O outro saiu e foi campeão. E agora ele está aqui sozinho e ele não consegue fazer nada. Ele não consegue conquistar nenhum título. E ele falou que ele começou a ficar perturbado com aquilo. E todas as vezes que ele tentava fazer alguma coisa, não dava certo. Todas as vezes que ele tentava estimular os amigos, os companheiros de time, não dava certo. E a vida dele estava indo de mal a pior. Até que ele decidiu se consultar com um psicólogo. E o psicólogo pediu para que ele entendesse uma coisa. Pediu para que ele entendesse de que ele que fazia o próprio momento dele. De que não importava o que os outros estavam dizendo, não importa o que os jornalistas estavam falando, nem o que os jornais estavam publicando. Se ele buscasse ser o melhor jogador, o melhor companheiro de time e o melhor funcionário possível, as coisas dariam certo. E ele parou de escutar o que os outros estavam falando. Ele parou de culpar os outros. Ele parou de culpar os jornalistas, as pessoas, os torcedores e começou a colocar a responsabilidade nele mesmo. E ele começou a crescer, começou a melhorar. E depois de 5 anos nessa mentalidade, ele voltou a ser campeão, porque ele entendeu que não era sobre colocar a culpa em outros, mas sobre assumir as suas responsabilidades e melhorar. Nós precisamos assumir nossas responsabilidades. Muitas vezes a nossa vida emocional e espiritual elas não vão bem. E a gente começa a colocar a culpa nas pessoas, nos irmãos da igreja, na própria igreja ou nos líderes da igreja. Mas a verdade é que muitas vezes nós estamos procurando culpados, mas não estamos assumindo a nossa responsabilidade de entrarmos na tenda do encontro, termos encontros com a presença de Deus e sermos transformados por Ele.
para que além de pedirmos as bênçãos do Senhor, a gente se torne a bênção nas mãos de Deus, para transformar a nossa vida e a vida daqueles que estão ao nosso redor. É justamente sobre isso que eu queria conversar com vocês nessa tarde. Por isso eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo de número 33. Nós vamos ler do verso de número 12 ao verso de número 23. Êxodo, capítulo de número 33, verso de número 12 ao verso de número 23, onde a palavra do Senhor diz assim para nós: Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduz esse povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste: Eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: Se não fores conosco, não nos envies. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: Farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: Peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: Diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: Você não poderá ver a minha face, porque ninguém pode ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: Há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha, e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, para que a gente busque o Senhor. Senhor Deus Pai, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas de forma especial, nessa tarde, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui. Sabemos que a sua presença é real nesse lugar. E te pedimos, Pai, para que o Senhor quebrante os nossos corações, para que possamos armar a nossa tenda do encontro e nunca mais desarmá-la, para que o Senhor possa fazer algo poderoso em nossas vidas e através de nós. É isso que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Se tem uma pessoa na Bíblia, e se tem uma pessoa principalmente no Antigo Testamento, que tinha tudo para desistir e culpar os outros em relação a essa desistência, era Moisés. Porque Moisés pegou um povo muito difícil. E nesse momento aqui em específico, Moisés estava passando por uma circunstância extremamente adversa. Porque ele sim, buscava o Senhor todos os dias. E ao buscar o Senhor no monte, o Senhor revelou os 10 mandamentos para ele. E Moisés já estava começando a comunicar qual que era a vontade do Senhor para o povo. Mas o povo se rebelou. Quando Moisés subiu no monte mais uma vez, a hora que ele desceu, ele percebeu que o pessoal do povo de Israel estava simplesmente adorando um Deus que eles mesmos criaram. E aí Moisés ficou revoltado. Mas não foi só Moisés que ficou revoltado, não. O Senhor também ficou extremamente revoltado com o povo de Israel. Tanto que Deus falou: cansei, Moisés, esse povo aí eu não aguento mais. Vamos fazer o seguinte: eu vou construir a minha nação e meu povo através de você. Mas Moisés era um servo tão paciente, que amava a Deus e o povo dele, que ele disse assim: Senhor, não, esse é teu povo, não desiste deles. Olha isso, meus irmãos, Moisés tinha tudo para desistir da jornada com Deus e daquele povo, mas ele não desistiu. Sabe por quê? Porque ele constantemente assumia a sua responsabilidade, buscava a presença do Senhor na tenda do encontro, e por isso o Senhor realizava maravilhas, trazia paciência ao coração de Moisés, e o povo cada vez mais se aproximava do Senhor, apesar de estar sendo em um ritmo muito lento. Moisés ele aprendeu que não era sobre identificar culpados. Moisés entendeu que não era sobre culpar os outros. Moisés entendeu que era sobre assumir a sua responsabilidade, buscar a presença de Deus e obedecer, para que o sobrenatural do Senhor pudesse acontecer na vida dele e do povo do qual ele era líder. Eu acho interessante, porque esse texto ele nos mostra 3 coisas que Moisés pediu para Deus, ou que ele ouviu do Senhor, e que serve como um norte para nós.
para que a gente não desista, para que a gente não fique procurando culpados e para que mesmo em meio ao deserto, a gente permaneça firme ao Senhor. E a primeira coisa que a gente pode perceber que Moisés pediu ao Senhor é para que ele revelasse quais eram os propósitos dele. E sabe o que eu acho interessante? Tem muita gente que passa a vida dizendo que não obedece a Deus, que não ora, que não jejua, que não vai na igreja, porque não conhece qual é o propósito de Deus para a vida dela. Mas será que cola essa desculpa? Não cola não. Porque na verdade, meus irmãos, todo mundo que está aqui sabe qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. Todo mundo que está aqui sabe que nós somos discípulos de Jesus, que devem como propósito buscar fazer outros discípulos do Senhor. A gente lê a Bíblia. A Bíblia é o livro mais lido da história da humanidade. A gente sabe exatamente qual é a vontade de Deus, o que Ele tem para nós. A gente não precisa ficar esperando que Deus diga o que nós precisamos fazer, porque nós já sabemos, está aqui, na palavra dEle. E muitas vezes a gente já se cansou de ouvir quais são os propósitos de Deus para nós. Mas sabe qual é o problema? O problema é que a gente não obedece. E por isso a gente não desfruta da vida que Deus preparou para os seus filhos. É por isso que a gente não desfruta do reino de Deus. É por isso que a gente não tem o nosso coração e a nossa vida transformadas por Ele. A verdade é que muitas vezes nós sabemos tudo, mas não obedecemos nada. E isso nos torna como os fariseus. A semana passada o pastor Matias citou esse texto, lá de Mateus 23, onde Jesus disse que aqueles fariseus, eles sabiam tudo o que precisava ser feito, mas eles ficavam na porta do templo. Eles não entravam e impediam aqueles que queriam entrar. E muitas vezes não é assim que a gente faz. A gente sabe todas as coisas, mas ao invés de mergulhar de cabeça no rio de Deus, a gente fica só olhando os outros que estão lá no rio. E a gente critica aqueles que já entraram, como se eles não fossem bons o suficientes, mas a gente não entrou. E sabe o que é pior? A gente fica apontando para aqueles que estão fora do rio, para aqueles que são considerados pecadores, como se só eles fossem pecadores e a gente não, e a gente critica quem está fora também. Conclusão, a gente desanima quem já entrou no rio e não deixa as pessoas que estão do lado de fora entrarem nesse rio também. E aí, ao invés de desfrutar da vida que Deus tem para nós e ser um instrumento na mão de Deus para que outras pessoas possam viver essa vida também, a gente fica ali, paralisado. E aí a gente não encontra paz e dificulta as outras pessoas a encontrarem a paz também. Sabe por quê? Porque muitos de nós não conseguimos obedecer aquilo que já sabemos. E por isso não nos tornamos profetas do Senhor, que vivem e declaram a verdade de Deus. Tem muita gente que não está indo para a tenda do encontro, não está se encontrando como Jesus, assim como Moisés fazia, e por isso se torna crítico, aponta dedo, encontra culpados, mas nunca se torna instrumento nas mãos de Deus para transformar o mundo, porque fica só na porta olhando, mas nunca entra no Santo dos Santos para ser transformado pelo Senhor Jesus. Isso não pode mais acontecer nas nossas vidas, porque o Senhor nos chamou para sermos sacerdotes, profetas. E profeta não é aquele que acusa o povo. Profeta é aquele que se transforma e se torna exemplo. O profeta, ele não prega só com a sua voz, com a sua fala, ou com aquilo que diz ser. O profeta prega com quem ele é. E não há maior pregação do que a sua própria vida. Esses dias eu estava tendo uma aula no curso que eu estou fazendo de plantação de igreja. E aquela pastora, ela deu uma aula sensacional, incrível. Ela era pelo Zoom e no final estava todo mundo chorando. Ela pediu assim: irmãos, eu quero que vocês orem por mim, porque eu estou com medo, vou fazer uma cirurgia e onde eu posso perder a minha voz. Eu nunca mais vou anunciar o evangelho. Eu já estou postergando essa cirurgia ano após ano, porque eu sei que se eu fizer ela, eu posso perder a minha voz. Eu nunca mais vou poder fazer o que eu mais amo, que é pregar o evangelho para as pessoas. E naquele momento, eu só não abri o microfone e abri a frase, e falei a frase que Deus colocou no meu coração, porque eu senti que alguém poderia se sentir ofendido. Mas a frase que me veio na minha cabeça foi a seguinte: irmã, pode ficar tranquila, porque a sua vida prega muito mais do que a sua voz. É isso que um profeta é. Um profeta é aquele que vive a vida de Cristo, não quer mais nada, e ao invés de ficar acusando os outros, assume a sua responsabilidade e se torna agente de transformação.
Irmãos, nós precisamos ser profetas. Essa semana eu estava lendo lá Ezequiel, no nosso plano de leitura bíblica anual, e teve um texto que me pegou, lá no capítulo 2 de Ezequiel. Eu acho bem interessante porque Deus começa a falar para Ezequiel: Ezequiel, eu te chamei para ser um profeta. Eu imagino Ezequiel ouvindo aquilo falando: opa, nossa, Deus me acha importante, vou ter uma função importante no povo. Mas depois disso, Deus começa a quebrar Ezequiel. Porque ele disse: Ezequiel, você vai ser um profeta no meio de um povo que é rebelde. Deus já deu uma baixada na bola de Ezequiel. Tem mais, Ezequiel. Esse povo é rebelde e não vai te ouvir. Eu já imagino Ezequiel todo frustrado. Mas no final Deus fala: ó, esse povo é rebelde, não vai te ouvir e não vai mudar. E eu imagino Ezequiel assim, todo xoxo. Mas tem um versículo, que aquele versículo tomou meu coração. Ele diz assim: por mais que esse seja um povo rebelde, por mais que esse seja um povo que não te ouça, por mais que esse seja um povo que não é transformado, eles saberão que havia um profeta no meio deles. Eles saberão que havia um homem de Deus no meio deles. Isso é ser um profeta. Viver o evangelho do Senhor, buscar a presença dele, permanecer firme, mesmo que ninguém ouça, mesmo que ninguém seja transformado. Porque o verdadeiro prazer do profeta não está nos resultados. O verdadeiro prazer do profeta está em obedecer a Deus e viver a vida de Cristo. Nós sabemos os propósitos do Senhor. Agora, para desfrutar da vida que Ele tem para nós só precisamos vivê-lo. E para viver, nós precisamos de intimidade. E se tem uma coisa que Moisés tinha, era a intimidade com Deus. Eu acho tão bonito, porque no texto que a gente leu, a gente pode perceber que Deus fala para Moisés que ele conhecia ele pelo nome. E sabe, irmãos, eu realmente acredito que Deus conhecia o nome de todo mundo que estava naquele povo. Mas sabe quem Deus tinha prazer de falar o nome? De Moisés. Porque Moisés buscava a presença dele na tenda do encontro todos os dias. Eu te pergunto, eu tenho plena certeza que Deus conhece o seu nome, tá bom? E se você crê em Jesus, teu nome está no livro da vida. Mas será que Deus tem prazer de falar o seu nome, tendo a plena certeza que você está escutando a voz dele todos os dias? Pergunta difícil, né? Não precisa responder, mas a gente precisa ter essa intimidade com o Senhor. Ou pelo menos buscar ter essa intimidade, porque é isso que transforma os nossos corações e nos faz permanecer firmes em Deus, por mais que as circunstâncias do mundo estejam extremamente adversas. Hoje a gente estava falando sobre isso na reunião de oração, né? Que tem gente que não muda, não se transforma, mas que a gente tem que ser perseverante em oração. E a gente tem que se deixar ser usado por Deus por aqueles momentos que a gente tem a oportunidade de compartilhar o Evangelho, a gente compartilhe. Mas isso só acontece se nós conhecemos a Deus profundamente na nossa intimidade com Ele. E se tem um homem que tinha intimidade com Deus, era Samuel. Eu acho que a gente pode aprender muito com a história de Samuel. Primeiro, como ele foi gerado, porque Samuel foi fruto de oração. Ana era uma mãe que orava muito, que era estéril, não podia ter filhos. E ela clamou ao Senhor, até que conseguiu ter um filho. E sabe, irmãos, uma coisa que você precisa entender: vida de intimidade com Deus não vem de qualquer jeito. Você precisa se esforçar, você precisa correr atrás, você precisa jejuar, você precisa orar. Se você ficar parado, meu irmão, não vai acontecer nada. Mas quando você é como Ana e clama ao Senhor, Deus te responde. Deus age de acordo com os propósitos dele. E o que vai partir de você pode transformar uma nação, assim como aconteceu com ela, pois Samuel transformou a nação. Samuel transformou o povo de Israel naquele momento. Se nós queremos transformar os nossos amigos, se nós queremos transformar os nossos filhos, se nós queremos transformar aqueles que estão ao nosso redor, nós precisamos orar. E muitas vezes vai ser desconfortável. Porque quando Ana recebeu aquilo que ela queria, sabe qual foi a promessa que ela fez? Entregar esse filho ao Senhor. Eu imagino o sentimento de Ana ao entregar Samuel no meio onde ele estava entregando. Porque é o que a palavra diz. A palavra diz que Eli, os filhos de Eli que era o sumo sacerdote na época, eles eram perversos. Eles estavam desobedecendo ao Senhor. Eles estavam fazendo coisas terríveis aos olhos de Deus. Isso refletia no povo. O povo estava indo de mal a pior, porque estavam seguindo os exemplos dos profetas, dos sumos sacerdotes, daqueles que diziam ser homens de Deus. E Ana teve que entregar o filho dela na mão desses homens. E sabe o que eu acho mais interessante?
é que mesmo nesse meio, mesmo com circunstâncias adversas, mesmo com as coisas indo de mal a pior, mesmo em meio a um povo rebelde, Deus se agradava de Samuel. Sabe por quê? Porque enquanto Samuel ainda era criança, ele estava dormindo. E ele ouviu uma doce voz, que eu tenho muita vontade de ouvir. Samuel, Samuel. Não sei você, Bira, mas um dia eu quero estar dormindo e eu quero ouvir um Cleuber, Cleuber. Cleuber não, prefiro o Juninho, né? Juninho. E o que a gente pode notar, lendo a palavra, é que quando Deus chamou Samuel, ele não entendeu muito bem. E ele achava que era Eli. E por algumas vezes ele foi até Eli perguntar para Eli se Deus tinha chamado ele. Mas não tinha. E aí Eli entendeu de que era o Senhor chamando Samuel. Fala, a próxima vez que o Senhor te chamar, fala Senhor, o seu servo ouve. E foi exatamente isso que aconteceu. Samuel entrou no quarto e ouviu, Samuel, Samuel. E aí naquele momento ele disse, fala Senhor, que o seu servo ouve. E a partir daquele momento ele começou a obedecer. A nação foi transformada. E o povo de Israel pôde ter esperança de novo. Porque houve um profeta que se levantou para buscar o Senhor na tenda do encontro. Mas sabe o que eu acho mais interessante dessa história, meu irmão? É que vocês perceberam que quem ensinou Samuel a ouvir Deus foi Eli. E Eli não agradava o coração do Senhor. Eli sabia exatamente o que tinha que fazer, mas não fazia. E por isso, Deus não usou a vida dele. Eli até ensinava, mas não praticava. E por isso, Deus usou Samuel. Quem nós temos sido? Eli ou Samuel? Às vezes nós sabemos todas as coisas, mas não temos intimidade com Deus. Ele não se agrada de nos chamar pelo nome. Mas se nós passarmos a obedecer e colocarmos em prática aquilo que já sabemos, Ele nos chamará pelo nome. E a presença dEle vai nos capacitar a realizar grandes coisas. Há um tempo atrás eu estava numa conferência. E nessa conferência teve um momento de mesa redonda com 2 grandes pastores do Brasil. Eram pessoas que eram muito renomadas. Eles têm um ministério gigantesco. E aí a pessoa que estava comandando esse bate-papo, ele disse, fez uma pergunta mais ou menos assim. Qual foi o momento que transformou o ministério de vocês? E naquele momento, irmão, eu estava anotando. Eu já falei, nossa, eu vou anotar. Porque ele vai falar alguma coisa impressionante, alguma dica, algum livro que ele leu que mudou a vida dele. Eu já fiquei esperto ali com a caneta, pronto para anotar. E sabe o que aquele homem me falou? O que aquele homem falou na frente de todo mundo e que me marcou para sempre? Ele disse o seguinte, o que transformou a minha vida e o meu ministério foi quando eu comecei a viver aquilo que eu pregava. E aí tudo se fez novo, tudo se fez diferente. E eu senti o poder de Deus na minha vida. E eu, depois daquele dia eu fiz um pacto com Deus. Falei, Deus, pelo amor de Deus, eu nunca vou pregar o que eu não vivo. Porque quando a gente coloca em prática aquilo que a gente já sabe, Deus faz. Quando a gente busca o Senhor na tenda do encontro, Ele se revela. E aí a gente fica desejoso pela glória de Deus. Esse foi o último pedido de Moisés. Depois de ter certeza que Deus estaria com ele durante a jornada, que é uma certeza que nós temos também, Moisés já fez um pedido para o Senhor. Senhor, mais uma coisinha. Eu quero ver a sua glória. Isso que nós devemos buscar. Buscar ver a glória de Deus. Porque quando nós temos um encontro com a glória do Senhor, tudo se transforma. A gente não quer mais nada além dele. A gente só quer cada vez mais mergulhar no rio que Ele tem para nós. Eu acho tão interessante, porque quando eu estava lendo esse texto, Deus me lembrou de um versículo que, como o meu conhecimento bíblico não é tão grande, eu tive que procurar no Google para saber onde ele estava. E eu lembrei daquele versículo que diz assim, que Deus não deseja sacrifícios, mas sim um coração quebrantado. E aí Deus começou a falar comigo em relação àquele versículo e ele disse o seguinte, filho, faz tanto tempo que eu falei isso, mas esse versículo continua muito real. Porque vocês estão querendo me entregar sacrifícios, mas sabe o que eu quero mesmo? Eu quero um coração quebrantado. E muitas vezes a gente acha que o nosso sacrifício é assim, eu vou largar lá a minha empresa, largar meu trabalho para vir toda terça-feira aqui no culto. Eu vou largar tudo para servir a Deus um domingo por mês enquanto eu estou na escala. Porque isso é um sacrifício para nós. Mas Deus se agrada disso? Se agrada. Mas sabe o que Ele mais quer mesmo? É um coração quebrantado. E entregar um coração quebrantado
é muito mais difícil do que um sacrifício, porque para ter um coração quebrantado, a gente precisa entrar na tenda do encontro e buscar a presença de Deus todos os dias. No dia ruim, no dia mau, quando está tudo bem, quando tudo está errado. E quando a gente para de querer entregar sacrifícios e tem um coração quebrantado, os sacrifícios eles param de ser tão difíceis assim e passam a ser naturais, porque nós tivemos um encontro com a presença de Deus e fomos tocados pela glória dele. E se tem algo que Deus tem falado comigo que é uma oportunidade buscar a presença dele mesmo no dia ruim. E eu digo para vocês, irmãos, tem dias que não é fácil para mim. Tem muito pregador que conta muita história e a gente pensa que tudo é só paraíso, né? Que toda vez que a gente entra no lugar de oração, a gente sente a glória de Deus, uma revelação sobrenatural é dada para nós. Irmãos, não sei quanto a esses pregadores, mas comigo não é sempre assim. Tem dia que não acontece nada. Tem dia que Deus não fala tão forte comigo. Tem dias que as coisas não são como eu esperava. Mas em compensação, tem dias que eu entro na tenda do encontro e a presença de Deus é tão real, é tão palpável, que eu não quero sair de lá. Tem vezes que eu quero desmarcar compromissos, porque eu quero estar na presença de Deus. Tem vezes que eu quero fazer qualquer outra, ligar para as pessoas e falar, já deu, não vou conseguir fazer qualquer outra coisa, porque aqui está bom demais. E quando a gente tem esses encontros, a gente percebe que o Senhor está conosco. E são nesses dias que Ele nos capacita para que a gente permaneça firme nos propósitos dEle. Só que a gente precisa se comprometer a buscar o Senhor todos os dias, mesmo no deserto, porque é isso que gera um coração quebrantado. É isso que nos faz ser como Moisés, alguém que permanece firme na rocha, que é Cristo Jesus. Que a gente possa cada dia mais obedecer os propósitos do Senhor, ter intimidade com Ele a ponto de Ele nos ter prazer de nos chamar pelo nome e que a gente desfrute da glória de Deus. Quando essas coisas acontecem, até mesmo no deserto, o Senhor acalma os nossos corações e nos usa. Eu sei que eu já me estendi demais e prometo que eu vou encerrar agora. Eu tenho feito terapia, já tem uns 2 meses e tem sido uma bênção na minha vida, irmãos. De verdade, eu tenho aprendido muito com a minha terapeuta. Ela é cristã e ela ministra demais na minha vida. Eu tenho sido muito bem cuidado por ela e sou muito grato a Deus pela vida dela. E na última sessão que a gente fez, ela falou uma coisa que vai ficar no meu coração para sempre. Era o seguinte assim, Júnior, vou dizer uma coisa para você, tá bom? Sabe qual que é o problema da maioria das pessoas? É que a maioria das pessoas pensam que a vida é um oásis e que no meio desse oásis tem alguns pequenos momentos do deserto. Mas sabe o que a vida realmente é? A vida é um grande deserto, com pequenos oásis. E quando a gente busca a Deus, até mesmo nesses desertos, até mesmo o deserto fica super agradável, porque a presença dele nos faz desfrutar de um oásis, mesmo em meio a seca, mesmo em meio a momentos que nada dá certo. Eu estou fazendo um propósito com Deus. Eu estou falando assim, Deus, mesmo que seja o pior dia, mesmo que não está dando certo nada, a única coisa que eu vou fazer e vou colocar como prioridade é estar dentro da tenda do encontro. Porque eu não quero ser como Eli. Eu quero ser como Samuel. Eu não quero ser como o resto do povo que não subia no monte e por isso sempre reclamava e perecia. Eu quero ser como Moisés, que entra na tenda do encontro, sobe no monte, tem um encontro com o Senhor Jesus, é tocado pela glória de Deus e permanece firme, apesar de todas as dificuldades. Por isso, meu irmão, eu não sei se essa é a mensagem para você, mas talvez você está no meio do deserto e você parou de buscar a presença de Deus. Fez errado. Estou te exortando em amor. Mas ao mesmo tempo, saiba de uma coisa. O Espírito Santo está lá, na sua tenda do encontro, pronto para te ouvir, pronto para te ajudar e pronto para te fortalecer. Você só precisa parar de dar desculpa e pôr a culpa nos outros. Você precisa buscar o Senhor, que no momento certo, Ele fará as coisas acontecerem. Amém? Por isso, nesse momento, eu te convido a fechar os seus olhos e baixar a sua cabeça, para que a gente possa fazer uma oração. E se o Senhor falou com você, se você sente que está distante da tenda do encontro, desse lugar de intimidade com o Senhor, que você possa fazer a sua oração no seu lugar, se comprometendo com Ele, a buscar a presença dEle cada dia mais.
Senhor Jesus, nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor e por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Te agradecemos porque o Senhor já revelou quais são os seus propósitos. Te agradecemos porque o Senhor tem mostrado o que nós precisamos fazer. Mas nós queremos também te pedir perdão, Pai. Perdão porque muitas vezes nós não obedecemos e não colocamos em prática aquilo que nós já sabemos. E nós queremos dizer, Pai, que nessa tarde, o nosso desejo é que a partir de hoje, a gente busque todos os dias e que a gente tenha encontros com o Senhor na tenda do encontro. Por isso eu oro por cada irmão que está aqui nesse templo, nesse momento, e por cada irmão que está assistindo esse culto de forma online. Que o Senhor coloque em nós um desejo por te buscarmos com tudo o que nós somos e com todo o nosso coração. E que o Senhor possa se revelar para nós. E que a gente permaneça firme no deserto. E que a gente mergulhe de cabeça no rio de Deus. Para que a gente possa ver o Senhor agindo em nós e através de nós. É isso que nós te pedimos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém.